Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos conversar sobre as Built-in Directives de Angular, ou seja, as diretivas que já vêm embarcadas na plataforma e nós podemos utilizar porque ela provê essas diretivas para que nós usemos diretamente. Esse material foi retirado do livro ngBook 2, The Complete Book on Angular, de Nate Murray, e a gente vai conversar sobre 6 diretivas embarcadas que vêm no Angular: ngIf, ngSwitch, ngStyle, ngClass, ngFor e ngNonBindable. Essas diretivas elas vão se representar através de atributos HTML nos elementos dos nossos templates e vão conferir a esses elementos, um comportamento dinâmico. Vamos começar com a ngIf. Ela é bem simples, ela define se um elemento do nosso template vai ser exibido ou escondido baseado em alguma condição booleana. A sintaxe é simples também, ela tem o asterisco, ngIf, e aí você passa para essa diretiva uma expressão booleana que deve ser avaliada. Por exemplo, se você encontrar esse trecho de código aqui, num div, por exemplo, no seu template, com ngIf false, significa que esse bloco aqui, esse if todinho, não vai ser exibido nunca, porque sempre vai ser falso. Já temos aqui uma expressão mais inteligente, o a maior que b. Então, nesse caso, quando a for maior que b, esse bloco, esse div aqui vai ser exibido. Semelhantemente, se essa variável str for igual, olha aqui a aspasinha simples do string, se ela for igual a yes, também vai ser exibido esse outro div aqui embaixo. Mas eu também posso colocar uma função. Digamos que eu defino essa myFunc lá no componente e ela retorna um booleano, então ela pode ser usada no ngIf para ocultar ou exibir esse div aqui. Note que eu uso o asterisco antes da diretiva. O que é que significa? Que a estrutura do DOM pode ser alterada por essa diretiva. E é exatamente o que acontece no ngIf. Ele pode simplesmente arrancar o div todo. Então, quando eu altero os elementos, eu adiciono ou removo elementos do meu template, eu devo usar o asterisco. Caso contrário, se o elemento sempre vai existir e eu apenas altero o comportamento dele, eu não preciso ter o asterisco. Tem algumas diretivas que fazem isso. A próxima diretiva é o ngSwitch, e ela é utilizada para renderizar vários elementos baseados na condição. Ela é parecida com ngIf, tanto que eu vou mostrar aqui para vocês uma primeira solução baseada no ngIf. O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho um container desse div mais externo, dentro tenho 3 divs. Se a variável myVar for igual a A, desenhe esse primeiro div. Se for igual a B, desenhe o segundo div. Caso contrário, se não for nem igual a A, nem igual a B, então faz um default aqui para desenhar alguma coisa. Você vê que tem muita duplicação de código aqui, né? Principalmente se eu for colocando C, D, qualquer outro valor aqui, isso vai crescer muito. Vou ter que repetir todo esse myVar igual a igual, além dessa condição aqui no final, que vai ficar cada vez maior. Então vai ficar um código muito verborrágico. Então o ngSwitch ele é apenas uma simplificação desses cenários. Você vai ver que o código vai ficar um pouco mais limpo. A sintaxe é: você tem que, no elemento mais externo, definir uma variável que vai ser analisada, como no switch. Né? Basicamente, com o switch de uma linguagem como Java, você conhece essa estrutura já, se você já programa nessas linguagens. Então você define a variável que vai ser testada e para cada caso, switch case, você vai dizer os valores possíveis. Então, por exemplo, vou pegar o myVar, jogar aqui em cima nesse div. Não estou alterando a estrutura desse div aqui, ele não vai deixar de existir nunca. Então eu não preciso colocar o asterisco. Coloco apenas como um dataBind normal. Peguei myVar. E aí, internamente eu posso alterar a estrutura. Exibir ou não esses divs, de acordo com o valor dessa variável. Se o valor dela for A, eu desenho o primeiro div, que é o primeiro switch case. B, desenho o segundo. Se não for nem A nem B, é o default do switch. Então, só declarar a diretiva aqui ngSwitchDefault, que vai ser desenhada se a variável não for A nem B. Então ficou uma sintaxe bem mais limpa e mais legível para o programador. A diretiva ngStyle define as propriedades CSS de algum elemento do DOM, do HTML da página, a partir de expressões Angular. Então, como é a sintaxe dela? Você tem aqui a diretiva style, por exemplo, e você coloca ponto, alguma propriedade CSS. E aí você pode colocar nessa propriedade diretamente o valor de alguma expressão que vem do componente Angular, por exemplo. Outra forma é usar o ngStyle e passar aqui um objeto com as propriedades e os valores que serão
aplicados no CSS. Então vamos ver alguns exemplos para clarear. Nós temos aqui esse segundo formato, ngStyle, dizendo que o CSS color vai ser igual a head. Também posso usar o primeiro formato aqui, passando style.fontSize.pixels, para dizer um tamanho aqui, 10, 20, que seja do tamanho dessa fonte, em pixels. Se for percentual, é só botar o EM aqui. Eu posso também, em vez de usar um literal, que é o red aqui, posso pegar uma variável color que vem lá do Angular. Então você pode ver aqui que eu estou fazendo a aplicação dela aqui no meio do texto do nosso span, e ao mesmo tempo usando o color aqui para passar para o ngStyle. É mais dinâmico esse formato aqui. A mesma coisa também está sendo usado com outra sintaxe do style, sem ser ngStyle, para o atributo background color. Nesse texto aqui não se confunda. Eu estou alterando a cor do background e mantendo a cor da fonte em branca. A próxima diretiva é ngClass, e ela usa, em vez das propriedades CSS, ela faz alteração das classes CSS, dos elementos do HTML. Então, como ficaria a sintaxe? Eu uso a diretiva ngClass, coloco o nome de alguma classe, por exemplo, error, e boto uma expressão booleana aqui para dizer se essa classe deve ser aplicada no elemento ou não. Posso também passar um objeto de classes com várias classes e um booleano para representar se cada uma delas deve existir ou não. Posso passar o terceiro formato, que é uma lista de classes que devem ser aplicadas no ngClass, ou então também o objeto que representa essa lista. Quarto e último formato. Temos aqui os exemplos. Esses dois primeiros são com uso de literais direto. Então a classe bordered não vai ser exibida nesse primeiro div, mas vai ser exibida no segundo div. No terceiro exemplo, eu uso essa variável isBordered para definir se a classe bordered deve ser aplicada ou não nesse div. No quarto exemplo, eu passo aqui o objeto classObj, que vai me dizer quais classes devem ser aplicadas nesse div. E nos dois últimos exemplos, eu uso uma lista de classes, o literal blue and round nesse exemplo, ou então um objeto classList que vem do componente já com esses valores aqui ou outros mais dinâmicos, definidos pelo componente. Uma diretiva bem importante é ngFor. Ele repete um elemento do DOM dependendo do tamanho de uma coleção. Para cada repetição ele passa um elemento, para cada iteração que está sendo feita nesse array, por exemplo, ele passa o elemento que está sendo iterado no aumento. A sintaxe é simples, você tem aqui o asterisco ngFor e esse comando let item genérico é o elemento do loop da iteração e o array aqui em azul. Então let item of items. Então eu pego dessa coleção, itero nela e forneço esse objeto item. Por exemplo, books, book, clients, client. Ok, vamos aqui definir o array, por exemplo, cidades, this.cities no componente, coloquei aqui 3 cidades. E lá no template eu tenho esse div, que vai ser repetido, ou seja, esse div aqui, por isso que tem o asterisco, porque ele vai ser repetido, ele vai ser, pode ser 0, não aparecer nenhuma vez, ou pode aparecer 100 vezes, dependendo do tamanho do array de cidades. No caso vai aparecer 3 aqui. Então, let's see of cities. Então, pegar cada cidade e vou colocar nessa variável C. E eu posso utilizá-la internamente aqui no... Ou internamente ou até no próprio elemento div py. Mas vamos usar aqui no filho e imprimir o nome da cidade. E isso vai se repetir 3 vezes todo esse bloco de código. Outra coisa que a gente pode fazer com o ngFor é pegar o número do índice atual do loop. Eu tenho aqui essa variável index, que me é fornecida pelo ngFor. Eu posso alocá-la numa variável minha, que eu chamo aqui de num, e eu posso usar isso para imprimir aqui, por exemplo, que é a primeira, a segunda e a terceira cidades. São Miami, São Paulo e New York. Por fim, temos a tag ng non-bindable. Ela demarca um bloco do seu template que não deve ser compilado nem feito bind para nenhuma expressão ou componente do Angular. Então, por exemplo, quando eu marco aqui ng non-bindable nesse span, que está em azul, então tudo que está aqui dentro desse bloco azul não vai ser feito a tradução. Então eu posso continuar usando aqui as chaves que seriam tratadas por Angular, elas vão ficar do jeito que estão originalmente. Diferente desse outro bloco aqui que vai ser convertido para algum texto. Então, esse bloco aqui, como é que ele vai ser renderizado visualmente? Primeiro, nós temos esse primeiro span, que tem some text, digamos, que vem aqui nesse content some text, e aí ele vem com essa borda e essa formatação aqui cinza. Depois disso vem o span que não vai ser tratado pelo Angular. Então temos aqui a seta e this is what content rendered. Então, eu não quero alterar esse conteúdo de content. Né? Se eu não tivesse feito o ng non-bindable aqui,
o SumText que apareceu aqui também apareceria aqui. Então, basicamente, essa é a ideia. Toda vez que você precisa que o Angular não funcione para uma parte do seu template, você pode usar essa diretiva que já vem provida por ele mesmo. É isso, pessoal. Essa aula acaba por aqui e até a próxima.